Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse chale. É um chale com bolso. Ele é tipo um cachecol, tá? Ele é reto, não é aquele chale com ponta. E tem os bolsos, ó, nas pontas. Ele ficou, ó, medindo aqui na largura 36 centímetros. E no comprimento, eu medi aqui dessa parte, tá? No finalzinho aqui, ó. Não medi as franjas. Então, daqui, dando a volta, até aqui ficou com 1,40 m. Você pode fazer maior ou menor, eu ensino certinho no vídeo. Esse ficou um tamanho ótimo. Eu coloquei em mim, tá? Deu certinho pra colocar as mãos no bolso. É que a manequim, ela tem um corpo grande, né? Dá a impressão que tá pequeno, mas não fica, tá bom? Ele ficou pesando, né? Depois de prontinho, 400 gramas. E é bem facinho de fazer. Espero que vocês gostem. Assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva. Ativa o sininho, deixa o like, compartilha o vídeo. Que tudo isso ajuda o canal a trazer mais vídeo aqui pra vocês. Então, bora lá pra videoaula. Eu vou usar a lã Moleda Círculo. Ela tem 100 gramas, né, o novelo. O tex dela é 500, com 200 metros. A agulha que eu vou usar, tá? A agulha de crochê número 6. Vou usar uma agulha de tapeçaria, uma tesourinha e cola pano pro acabamento. A quantidade de lã que eu vou usar, tá? Vai ficar aí quase 500 gramas, mas eu vou passar certinho a quantidade pra vocês. Eu vou iniciar com o cordão de correntinha. Então, deixa um pedacinho aqui pra gente fazer o acabamento depois, ó. Dou uma torcidinha aqui no fio, seguro. Com a agulha, ó, passo aqui por dentro e puxo o fio que está saindo do novelo. E já fiz aqui a minha laçadinha inicial. Eu vou fazer as correntinhas bem folgadinhas, tá? Então, vou fazer aqui um total de 46 correntinhas. Caso você queira fazer uma peça mais larga ou mais estreita, vocês fazem múltiplos de 3 mais 1, para dar certinho, tá? Aí, vocês podem aumentar de 3 em 3, tá bom? Tem que ser sempre múltiplos de 3 mais 1. Então, vou fazer aqui, ó, 46 correntinhas. Ó, já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Fiz aqui, ó, o cordão com 46 correntinhas. Agora, ó, eu vou voltar aqui. Ó, eu fiz as alcinhas dela, eu fiz aqui elas mais larguinhas, tá, ó? E eu vou trabalhar aqui, ó, nessas alcinhas de trás. Aqui, à frente das correntinhas. Você vira ela de ladinho, ó, você já consegue ver essas alcinhas. Se a gente trabalhar o ponto muito apertadinho, fica bem difícil de pegar essas alcinhas, tá? Então, eu não vou trabalhar pegando essa alcinha da frente, ó. Eu viro de ladinho e vou pegar essas alcinhas aqui de trás. Ó, voltei aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pular essa primeira, tá? Porque essa aqui tá passando a laçadinha por dentro, então eu pulo ela. Eu já venho aqui na próxima, ó. Como eu tô trabalhando com essa agulha grossa e ela fica um pouquinho difícil de pegar aqui, ó. Eu dou uma leve viradinha, ó, e com a ponta da agulha, eu pego aqui essa alcinha de trás. Tá vendo como fica bem mais fácil você pegar com a pontinha da agulha? Eu já viro a agulha, puxo o fio e faço aqui, ó, meu primeiro ponto baixo. E dessa mesma forma, ó, eu vou fazer todos, tá? Vem aqui, ó, pega essa alcinha aqui de trás, já viro a agulha, vou lá, puxo o fio e faço meu ponto baixo. E assim, ó, já fica um acabamentinho perfeito, porque depois a gente não vai fazer outra carreirinha aqui. Então, essa já vai ficar a carreirinha de baixo, tá? Ó, aqui tá as correntinhas viradas pra mim, eu viro aqui de ladinho, já aparece aqui essa alcinha, ó, com a pontinha da agulha eu já pego aqui, puxo o fio, faço meu ponto baixo. E eu vou fazer assim, ó, pra cada correntinha, tá? Pegando só essa alcinha de trás. Ó, vou na próxima, você segurar certinho, já dá pra ver certinho a alcinha. Aqui, ó, pera um pouquinho, pegar todos os fiozinhos da alcinha, ó, peguei. Volto, faço um ponto baixo. Vou na próxima, ó. Já que você vira a agulha aqui, ó, você vem com a pontinha, você pega certinho. E a lã, ela dá uma esticadinha, né? Então, fica bem mais fácil. Eu vou fazer assim até chegar no final do cordão de correntinha. Já volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho.
Eu tenho o último pontinho, eu venho aqui no último pontinho e faço o meu ponto baixo. Então, ó, fiquei aqui com um ponto baixo para cada correntinha, pegando só a alcinha de trás. Olha como fica bem bonitinho aqui desse lado. Fica bem certinho. Agora, a próxima carreira, o que que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou virar a peça. E agora, eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou laçar o fio, eu vou contar aqui, ó, do primeiro ponto baixo. 1, 2, 3. Então, vem aqui, ó, entre um e outro, tá? Entre o terceiro e o quarto, ó, bem aqui no meio. E vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos. Fiz um. Deixa eu só ficar aqui numa posição legal. Ó, fiz 1, 2, 3. Fiz aqui os 3 pontos altos, sem correntinha nenhuma, vou laçar o fio novamente, ó. Eu vou contar 1, 2, 3, vem aqui, entre o terceiro e o quarto, um bloquinho com 3 pontos altos. Então, eu comecei aqui, ó, com um ponto alto sozinho, que foram as 3 correntinhas, tá? Sempre que eu for começar e terminar a carreirinha, nessa primeira carreira vai ser assim, tá? Com espacinho, bloquinho, espacinho, bloquinho. Na carreira seguinte, vai ser ao contrário. Então, eu vou começar com bloquinho, depois espacinho. Mas eu vou explicar certinho pra vocês. Então, fiz as 3 correntinhas, pulei 1, 2, 3 pontinhos, fiz o bloquinho aqui com 3 pontos altos, pulei 1, 2, 3 pontinhos, vou fazer aqui mais um bloquinho com 3 pontos altos, que já tenho 2, 3. Laço o fio, ó, sem correntinha nenhuma, começo a contar aqui do próximo. 1, 2, 3. Então, vem aqui, ó, entre o terceiro e o quarto, e faço aqui um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Eu vou fazer assim, ó, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, fiz o meu bloquinho, laço o fio sem fazer correntinha nenhuma. Aqui eu pulo, ó, 1, 2, 3, então vem aqui no último pontinho e vou fazer apenas um ponto alto. Como eu iniciei, né, essa carreirinha, ó, com um ponto alto, que foram as correntinhas, eu finalizo também ela com um ponto alto. Então, eu fiquei aqui, ó, com 14 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Não vou contar o ponto alto sozinho, vou contar só os bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bloquinhos. Então, agora, ó, é só dar seguimento nas carreiras, tá? Então, vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, você pode subir 3 ou 2 correntinhas, tá? Aí vai depender do seu ponto. E como essa carreira de baixo a gente iniciou e terminou com espacinho, essa a gente vai começar e terminar com bloquinho. Então, já fiz aqui o meu primeiro ponto alto, venho aqui nesse espacinho, ó, e vou fazer mais 2 pontos altos, pra ficar aqui com um total de 3 pontos altos. Então, fiquei com meus 3 pontos altos, laço o fio, vou aqui, ó, entre um bloquinho e outro. Agora, fica bem facinho de fazer, ó. Venho aqui entre um bloquinho e outro, faço 3 pontos altos. Sem correntinha nenhuma, laço o fio, vou no outro espacinho, ó, entre um bloquinho e outro, 3 pontos altos. E assim vai ser essa carreirinha. Vou fazer até chegar no finalzinho da carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, vou fazer o último bloquinho aqui com vocês. Então, laço o fio, vem aqui nesse espacinho e vou fazer aqui 2 pontos altos. 1, 2, laço o fio, ó, e aqui onde eu fiz as 3 correntinhas, ó, 1, 2, eu venho aqui na terceira e faço o meu terceiro ponto alto, tá? Pra ele não ficar solto aqui no espacinho. Então, eu comecei e terminei com bloquinho nessa carreirinha. Então, essa carreirinha que a gente inicia e finaliza com bloquinho, ela fica com 15 bloquinhos. Então, vai ser sempre assim, tá? Uma carreira com 14 bloquinhos, a outra com 15, depois outra com 14, outra com 15, e vai ser assim por todas as carreiras, porque uma a gente começa com um espacinho, a outra com bloquinho. Começa e finaliza, tá? Dos dois lados. A gente tem que prestar bastante atenção pra ficar bem certinho. Agora, ó, pra próxima carreira, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, vou virar a peça,
E essa carreira eu vou começar com espacinho. Então, eu só laço o fio, já vou lá, ó, no próximo espacinho, e já faço o bloquinho de 3 pontos altos. Sem correntinha nenhuma, ó, vou no próximo espacinho entre um bloquinho e outro, 3 pontos altos. Eu vou fazer assim até chegar lá no finalzinho da carreira. E eu volto para explicar mais uma vez para vocês, tá? Porque depois vai ser continuação, vocês vão fazer aí o tamanho desejado. Então, quando eu chegar ali no finalzinho, eu já volto. Cheguei aqui no finalzinho, ó, nesse último espacinho, eu vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. E como nessa carreirinha, ó, eu iniciei com espacinho, eu vou finalizar também com espacinho, ó, sem correntinha nenhuma, eu laço o fio. Aqui eu tenho meus 2 pontos altos e as correntinhas. Eu venho aqui, ó, na terceira correntinha das 3, tá? Ó, venho aqui na terceira e faço o meu ponto alto. Então, finalizei também com espacinho. Subo as 3 correntinhas, viro a peça. E essa carreira eu vou iniciar com bloquinho. Então, já fiz aqui as 3 correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Venho nesse espacinho, faço mais 2 pontos altos. Sem correntinha nenhuma, eu laço o fio, vou aqui entre um bloquinho e outro, 3 pontos altos. E assim vocês vão fazer quantas carreiras forem necessárias, tá? Como eu expliquei, né, no início do vídeo, as correntinhas são múltiplas de 3 mais 1. Então, vai depender muito do tamanho que você quer a peça, tá bom? Pra você fazer, eu vou virar assim pra ver melhor, eu vou deixar bem viradinho, pra facilitar pra ver os pontinhos. Vai depender do tamanho da largura que você quer. Eu não fiz muito largo, porque como é um chale pra você pôr por cima e com bolso, se fizesse muito largo, não ia ficar muito legal, tá? Então, eu fiz um tamanho que ficou bem legalzinho. Mas vocês podem fazer mais largo, quanto vocês podem fazer mais estreitinho, né, pra ficar um cachecol. Se vocês quiserem um cachecol, vocês vão medir aí um pedacinho, vai diminuir, né, uma ponta, e vai só fazer as carreirinhas, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, eu já fiz aqui, ó, sem contar com as correntinhas, eu já fiz 1, 2, 3 carreiras de bloquinhos. Ó, vou mostrar bem de pertinho. 1, 2, 3 carreiras de bloquinhos. Eu já tenho uma peça prontinha, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz 101 carreira. Fiz um tamanho, ó, bem comprido, tá? Ele ficou aqui com quase 1,5 m. Então, ó, fui fazendo as carreirinhas. Então, ficou com 101 carreira, tá? Finalizei aqui, ó, como eu iniciei com a primeira carreira de espacinho, eu finalizei também, ó, pra ficar igualzinho dos dois lados, a última carreira, ó, com um espacinho, tá? Tanto no primeiro quanto no último ponto. Agora, pra finalizar, como nós iniciamos aqui com uma carreira de pontos baixos, eu vou finalizar também com uma carreira de ponto baixo, nessa parte aqui de cima também. Vou erguer um pouquinho o celular, porque como a peça ficou maior, né? Fica um pouquinho mais ruim de ver com o celular muito baixo. Então, ó, como eu falei pra vocês, eu fiz 101 carreira. Agora, ó, com as 101 carreiras feitas, eu vou fazer aqui a carreira de ponto baixo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou virar aqui a peça e vou fazer um ponto baixo para cada ponto. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, que tá aqui sozinho. Não precisa nem fazer correntinha, tá? Se você quiser, pode fazer, mas não tem necessidade, ó. Vem aqui, um ponto baixo. Não vou fazer no espaço, tá? Porque não tem correntinha. Para cada ponto alto dos três pontos aqui do bloquinho, ó. Um ponto baixo, vou no próximo. Um ponto baixo, vou no próximo, um ponto baixo. Eu não faço aqui entre um bloquinho e outro, porque aqui não tem correntinha. Então, já vou direto pro próximo bloquinho, ó. Um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho, até chegar ali no final da carreira.
Ó, já tô chegando aqui no finalzinho. Então, vem aqui, ó, no terceiro ponto do bloquinho, um ponto baixo. E aqui, ó, onde tem essas 3 correntinhas, eu faço também um ponto baixo, tá? Que é o meu último ponto. Ó, finalizei. Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha justo bem. Eu vou cortar aqui uma pontinha do fio. Essa pontinha aqui, ó, eu vou colocar ela na agulha de tapeçaria e vou caminhar aqui entre os palmos. Então, eu coloco na agulha de tapeçaria. Eu peguei aqui, ó, uma agulha mais grossa, mas a lã, ela desfia, né, na ponta. As gatinhas estão aqui fazendo bagunça, derrubando as minhas coisas. Elas são muito arteiras e hoje tá bem frio, então eu deixei elas dentro de casa. Ó, coloquei aqui na agulha de tapeçaria. Então, eu vou caminhar aqui atrás, ó, por trás aqui dos pontos baixos. Como é lã, eu sempre gosto de dar um pontinho aqui no meio. Então, vem aqui, ó, num pontinho aqui no meio dos pontos, dou um nozinho, ajusto bem, sem repuxar aqui, tá? E continuo, ó, passando aqui entre os pontos. Depois eu vou cortar o excesso do fio, vou até tirar aqui já. Ó, vou cortar o excesso do fio. Voltei aqui. Agora, ó, eu vou cortar aqui o excesso do fio. Vou pegar a cola, colocar um pouquinho de cola aqui por dentro. Deixa eu só chacoalhar essa cola, que ela já tá quase acabando, ó. E empurra a pontinha do fio aqui. E quando ela secar, ela já fica aqui bem certinha, tá? Esse acabamento eu vou fazer também na ponta inicial, onde ficou esse fiozinho aqui, ó. Eu vou pôr na agulha de tapeçaria, vou caminhar aqui deste lado ao contrário, tá? Os dois lados do ponto baixo ficou do lado certinho. E todos os fios que eu usei pra emendar, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou cortar as pontinhas de fio, ó, que já arrematei, já trabalhei por cima, tudo certinho. Só cortar e pôr um pouquinho de cola lá dentro. Então, essa parte aqui, ó, já ficou prontinho. Agora, como é um chale, né, com bolso, a gente vai fazer a parte do bolso. São 2 bolsos, tá? Um numa ponta, outro na outra ponta. Eu vou abaixar um pouquinho o celular, vou virar assim, ó, pra ficar mais fácil pra vocês verem, tá? Ó, vou distanciar aqui um pouquinho. Então, aqui, ó, vai ser uma ponta do chale. Eu fiz um bolso e deixei outro pra fazer aqui junto com vocês. Então, o bolso eu fiz, ó, com esse barradinho aqui em cima. E aqui os pontos são o mesmo ponto que eu usei no chale, tá? Porque, ó, fiz um bolso grande, que vai dar quase o tamanho da peça, tá? Então, eu fiz já um bolso e vou ensinar um bolso aqui agora pra vocês. Pra fazer o bolso, eu vou começar aqui com um cordão com 35 correntinhas. Então, deixa um pedacinho pra gente fazer o arremate depois. Dou uma torcidinha aqui no fio. E puxo a laçadinha aqui dentro dessa alcinha. Ó, já fiz a minha laçadinha inicial. E vou fazer aqui as 35 correntinhas bem folgadinhas, tá? Porque eu vou fazer da mesma forma que eu iniciei o chale. Vou trabalhar na alcinha de trás. Então, faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui as 35 correntinhas. Agora, eu vou laçar o fio e vou começar a trabalhar pontos altos. Na alcinha de trás, tá? Da mesma forma que a gente fez ao começo do chale. Então, eu vou pular aqui, ó, 1, 2, 3. Vou vir aqui, ó, na quarta. Vou pegar essa alcinha aqui de trás. Pego a alcinha de trás, ó, da mesma forma que eu fiz no chale. Lá a gente fez ponto baixo, aqui a gente vai fazer pontos altos, ó. Puxei a laçadinha e faço meu ponto alto. Agora, eu vou seguir, tá, ó. Minhas correntinhas estão viradas aqui pra frente, ó, só vira aqui de lado. E aqui está minha alcinha, ó. Pego aqui com a ponta da agulha, essa alcinha aqui de trás, já viro a agulha, puxo o fio e completo aqui meu ponto alto. Eu vou fazer assim, ó, pra cada correntinha. Venho nessa alcinha de trás, faço um ponto alto, ó, na próxima. Venho nessa alcinha aqui de trás, já faço um ponto alto e vou fazer assim, ó, até o final do cordão de correntinha. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, eu venho aqui, ó, no meu último pontinho e faço também. Então, faço em todas as correntinhas. Ó,
fiz os pontos altos, um ponto alto para cada correntinha. E aqui desse lado, ó, ele fica bem certinho. Agora, ó, para a próxima carreira, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, eu vou virar aqui a peça. Então, sempre o primeiro ponto e o último vai ser assim um ponto alto, tá? Então, a correntinha já fica com o meu ponto alto. Eu vou laçar o fio no próximo ponto, ó, vou fazer um ponto alto em relevo, vou pegar aqui pela frente, ó, passo a agulha por trás e faço um ponto alto. O próximo ponto vai ser relevo por trás. Então, eu laço o fio, ó, venho aqui por trás, passo a agulha aqui na frente, vou lá atrás, puxo o fio e faço um ponto alto. Então, vou sempre fazer assim, tá? Um relevo pela frente, um relevo por trás. Como esse for por trás, o próximo agora vai ser pela frente. O próximo, pego lá por trás. O próximo vai ser aqui pela frente. O próximo, vou pegar, ó, por trás. E eu vou fazer assim, até chegar no finalzinho dessa carreira. Um pela frente, o outro por trás. Cheguei aqui no final, ó, já fiz aqui um relevo por trás. O último ponto, ó, fora as correntinhas, eu faço um relevo aqui pela frente. E aonde tá as correntinhas vai ser o meu ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, na correntinha e faço um ponto alto. Sempre o primeiro e o último vai ser só um ponto alto normal. Então, vou subir aqui as 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho. Então, essa correntinha já vai ficar aqui como o primeiro ponto alto aqui do início da carreira. Na próxima carreira agora, a gente vai fazer assim, ó. Onde tem ponto em relevo por trás, vai continuar por trás. Onde for pela frente, vai continuar pela frente, tá? Então, ó, eu vou vir aqui, como esse é por trás, ó, vou pegar aqui por trás e vou fazer o meu ponto alto em relevo. Esse daqui tá pela frente, ó, vou continuar, tá? Pego aqui por trás dele, ó, e faço ponto alto em relevo aqui pela frente. O outro é por trás, continuo por trás. Esse pela frente, eu continuo pela frente. E eu vou fazer assim, ó, um por trás. Um pela frente. Vou fazer aqui, ó, até chegar ali no finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho, ó, já fiz o ponto alto e relevo lá por trás, que foi o meu último ponto. Vou laçar o fio e vou vir aqui onde tem as correntinhas, ó, 1, 2, na terceira correntinha, eu faço meu ponto alto. Então, finalizo com ponto alto normal. Eu já fiz aqui, ó, 1, 2, 3 carreirinhas, tá? Vou fazer mais uma carreira. O outro eu fiz com 4, esse eu vou fazer com 4 também. Se você quiser fazer só com 3, tá mais estreitinho, ó, não tem problema, tá? Aqui a largura do barrado do bolso, vocês vão fazer o tamanho que vocês acharem melhor, tá? Ó, vou virar a peça e continuo. O ponto em relevo que tá aqui pela frente, continuo fazendo pela frente. O que está aqui por trás, eu faço por trás. Então, vou fazer dessa mesma forma até chegar no finalzinho da carreira. Um pela frente, outro por trás. Cheguei aqui no final, ó, fiz o ponto alto em relevo, o último, pela frente, porque essa carreira era aqui pela frente. Então, vou vir aqui, ó, onde eu tenho minhas correntinhas, 1, 2, 3, na terceira correntinha, e finalizo essa carreirinha com um ponto alto. Então, já fiz aqui, ó, o barradinho do bolso, tá? Vocês podem fazer aí mais largo ou mais estreito, aí vai dar preferência de vocês. Eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, vou virar a peça. E agora, eu vou começar a fazer a altura aqui do bolso, tá? Que vai ser o mesmo ponto que eu fiz no chale. Então, vou fazer da mesma forma, ó. Fiz aqui as 3 correntinhas, vai ser o meu primeiro ponto. Agora, eu venho aqui, ó, e conto. Eu vou pular aqui, ó. 1, 2, 3. Venho aqui, ó, entre um ponto e outro, tá? Entre o terceiro e o quarto. E aqui, eu vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2... 3.
Sem correntinha nenhuma, eu laço o fio, conto aqui, ó, 1, 2, 3. Venho aqui, ó, entre o terceiro e o quarto, e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Sem correntinha nenhuma, laço o fio, conto 1, 2, 3. Venho aqui no espacinho, 3 pontos altos. Vou fazer assim até o finalzinho da carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, aqui sobrou, ó, 1, 2, e esse vai ser onde eu vou fazer o meu ponto alto, tá? No outro que eu fiz, sobrou 3. Eu devo ter pulado aqui um pontinho a mais e não percebi, mas não tem problema, porque não vai interferir em nada. Então, ó, lacei o fio, pulo esses pontinhos, venho aqui no meu último ponto, onde foram as correntinhas, e faço meu último ponto alto. Aqui, ó, pra parte do bolso, a gente ficou aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloquinhos, tá? Que a gente começou com um espacinho e terminou com um espacinho. Então, ficamos com 10 bloquinhos. Agora, eu vou subir aqui as 3 correntinhas, vou virar a peça. E como na carreira de baixo a gente começou com espacinho, a gente agora vai começar com bloquinho. Então, esse é meu primeiro ponto alto, venho aqui no espacinho, faço mais 2 pontos altos. É a mesma coisa do chale, tá? Agora vai ser as repetições que a gente fez na parte do chale. Ó, subi aqui, fiquei com bloquinho, né? Subi os 2 pontos altos, fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos. Laço o fio sem correntinha nenhuma, venho entre um bloquinho e outro, faço 3 pontos altos. Sem correntinha nenhuma, laço o fio, vou entre um bloquinho e outro, faço 3 pontos altos. Eu vou continuar o meu aqui e já volto. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, vou fazer o meu último bloquinho. Então, venho aqui no espacinho, vou fazer 2 pontos altos. E o terceiro ponto alto, eu vou fazer aqui, ó, na terceira correntinha. Então, sempre conta aqui de baixo, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Quando ela fica bem escondidinha, ó, você vira a agulha um pouquinho, pega, puxa o fio e já faz. Então, eu finalizei também com bloquinho, do mesmo jeito que eu iniciei os bloquinhos. Para a próxima carreirinha, eu vou subir aqui as 3 correntinhas, vou virar o trabalho. E nessa carreira, a gente vai começar com espacinho. Então, vou laçar o fio, vou aqui, ó, no próximo espacinho e vou fazer 3 pontos altos. Sem correntinha nenhuma, laço o fio, vou no próximo espacinho, ó, entre um bloquinho e outro, e faço 3 pontos altos. E eu vou seguir fazendo aqui, tá, as minhas carreiras. Pro bolso, eu fiz 15 carreiras. Então, eu fiz aqui, ó, contando dos bloquinhos, tá? Eu não vou contar o barrado. Contando dos bloquinhos, ó, já fiz 1, 2, estou aqui na terceira, tá? Eu vou fazer um total de 15 carreiras. Vocês vão terminando aí os de vocês e eu já volto. Cheguei aqui no finalzinho, ó, terminei com um ponto alto, porque essa carreira foi de espacinho. Então, eu fiz aqui, ó, depois do barrado, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreirinhas. Cheguei aqui no final das 15 carreirinhas, ó, fiz o meu ponto alto. Vou fazer uma correntinha, ajusto bem, só pra fechar aqui o pontinho. Corto aqui um pedacinho do fio. E vou fazer o arremate dessas pontinhas de fio com agulha de tapeçaria, tá? Pra gente já costurar o bolso na peça. Então, coloco aqui, ó, na agulha de tapeçaria. Qual carreirinha aqui, ó, qual lado, eu vou definir que é o lado direito da peça. Nessa primeira carreira de bloquinho, ó, parte do lado direito tá virada aqui pra cima, e a última carreira também. Então, eu vou escolher esse lado pra ser o lado direito da peça. Eu vou fazer o arremate, ó, desse fiozinho aqui por trás, tá? Pra ficar bem certinho, ó. Então, vou passar aqui entre os pontinhos. Aqui onde tem um ponto alto, ó, vou passando aqui entre os pontinhos. E eu cheguei aqui onde tem meu bloquinho. Então, vou caminhar com esse fiozinho, ó, aqui por trás. Aqui por dentro, ó. Vou pegar um fiozinho, vou dar um nozinho. Só um nozinho aqui, ó, bem escondidinho, tá? Pra não aparecer. E também vai ficar aqui por dentro do bolso, né?
Aqui eu volto, ó, nesse espacinho, já solto esse fiozinho. Vou cortar aqui essa pontinha de fio, vou pegar a cola e colocar a cola aqui nessa pontinha. E a mesma coisa eu vou fazer com aquele fiozinho inicial. Ó, coloquei aqui um pouquinho de cola, empurro aqui essa pontinha lá pra dentro, aperto bem, depois já vai secar aqui e fica tudo certinho. Vou fazer a mesma coisa com esse fiozinho inicial, tá? Vou colocar na agulha, ó, apertar bem aqui, ajustar, e vou caminhar aqui entre alguns pontos. Ó, com a peça pronta, o bolso pronto, eu vou arrumar aqui antes de começar a costura, tá? Então, como eu já coloquei o outro bolso, ó, vou só explicar pra vocês. Eu ponho aqui na parte de baixo, deixando a carreirinha de ponto baixo livre, tá? Então, coloco aqui, ó, bem no pezinho, pra deixar a carreirinha de ponto baixo livre, porque como eu vou colocar franja, então eu resolvi deixar aqui a carreirinha de ponto baixo livre. Aqui você vai dividir aqui ao meio certinho. Então, você vai contar aqui, ó, coloca aqui nos quadrinhos. Na minha pontuação, ele vai ficar assim, ó. Aqui onde começa com espacinho, aqui embaixo, ó, sobrou um ponto, esse pontinho aqui, ó, sobrou um bloquinho, esse pontinho aqui, ó, eu vou colocar em cima do outro. Aí, você arruma bem certinho do outro lado, vai ficar a mesma coisa, tá? Ó, na primeira carreirinha, ó, aqui embaixo. Vai ficar um bloquinho, isso aqui vai ficar aqui. Então, eu vou colocar um marcadorzinho pra ficar bem certinho na hora de eu costurar, tá? Pra não sair do lugar. Se você não tiver o marcador, você pode colocar um alfinete, você pode alinhavar com um fio mais fino. E depois que você costurar, você tira o alinhavo. Aí, você vai seguir aqui, ó, retinho, tá? Coloca um marcadorzinho lá em cima. Eu coloquei aqui, ó, o outro bolso, já coloquei. Eu fiz uma costura bem facinha, que eu vou ensinar aqui vocês fazerem, tá? Ó, já coloquei esse bolso. Então, eu deixei aqui, ó, a carreirinha do ponto baixo livre, tá? E é o mesmo tanto que sobrou de um lado, eu deixei do outro lado. Dividi certinho, ó, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, eu vou colocar aqui os marcadores antes de fazer a costura. Coloquei os marcadores, ó. Coloquei aqui embaixo certinho, tá? Eu fui contando. Como aqui, ó, a gente tem 15 carreiras de bloquinho, eu contei aqui as 15 carreiras e coloquei o marcador pra ficar aqui na largura certinho. Essa parte aqui do barrado, ó, depois aqui do marcador, eu contei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carreirinhas, tá? Então, deixei certinho. Então, vou começar a costurinha aqui com vocês. Eu peguei um pedaço de fio, ó, um tanto que eu acho que vai dar, né, e sobrar. E já dei um nozinho aqui na ponta. Então, aqui onde eu vou iniciar, ó, eu vou vir aqui na parte de trás e já vou finalizar, né, essa ponta de fio aqui, ó. Como eu dei um nozinho, eu deixo ela bem aqui dentro, ó. Aqui eu vou dar um nozinho bem pertinho aqui do ponto. Eu vou dar um nozinho, ó, ajusto bem, pro fio não soltar, tá? E volto com ele aqui, ó, por dentro. Depois, se você quiser, você pode pôr um pouquinho de cola aqui, ó, tá? Nesse fiozinho que você iniciou pra ficar aqui por dentro. Então, eu vou começar aqui, tá? Vou passar o fiozinho, ó. Então, aqui onde eu coloquei o marcador, ó, vai ser meu primeiro pontinho. Então, eu vou passar o fiozinho aqui, ó. Passei pra esse lado, vou vir aqui, onde vai ser meu primeiro pontinho, ó. Até coloquei o marcador ali na segunda correntinha, mas na terceira correntinha vai ser onde que eu vou fazer aqui meu primeiro pontinho. E os pontinhos vai ser aquele pontinho normal, tá? Como eu tô usando a lã, né, da mesma cor, não tem problema aqui de você dar pontinhos, porque não vai aparecer, vai ficar bem escondidinho. Então, aqui, ó, você deixa ele bem retinho. Então, dei o meu primeiro pontinho, já arrematei aqui, ó. Já venho aqui, ó, passo a agulha aqui, vou lá por trás, pego e passo aqui por dentro do ponto. Eu vou fazer só essa costurinha, que ela é bem facinha, tá? Ó, aqui eu posso passar aqui nesse ponto, já saio aqui por baixo, ó. E já venho aqui no próximo pontinho. Então, eu pego tanto a parte de baixo quanto a parte do bolso. Vocês podem fazer aí, tá? A costura da forma que vocês acharem melhor pra vocês. Mas eu tô fazendo essa forma bem simples, pra vocês verem que não vai interferir em nada. Olha só, não aparece, tá? Porque eu tô usando o fio aqui da mesma cor, ó, aqui, onde tá o marcador. Eu continuo. Somente esse pontinho. Ó, ele fica bem presinho, não solta, tá?
Aqui você vai ajustando o ponto, ó. Sem puxar muito pra não ficar repuxado. Aqui eu continuo, ó. Aqui onde tem espacinho, eu já passo aqui pra dentro desse ponto. Aqui eu já pego no próximo ponto, ó. Já venho aqui por baixo do outro ponto. Por baixo da peça, tá? E já sai aqui, ó, no ponto do bolso. E assim eu vou fazer por toda a volta, tá? Vou fazer aqui bem certinho, ó. Quando chegar aqui, eu vou continuar da mesma forma, tá? Ó, remato bem aqui o pezinho e continuo aqui, ó. Aqui eu vou seguindo, ó, vou passando aqui, nessa carreirinha de ponto baixo eu não passo, mas eu posso passar aqui no pontinho do lado e vou seguindo, tá? Pra ficar bem certinho. Então, acho que aqui já não tem mais segredo nenhum, né? Eu vou terminar aqui essa parte do bolso. Aqui, ó, embaixo, eu resolvi colocar franjinha, tá? Então, eu vou explicar certinho pra vocês como vocês vão colocar franjinha. Porque daí eu já termino de costurar aquele bolso, já coloco as franjinhas e depois eu já volto com a peça prontinha aqui pra vocês. Peguei aqui, ó, meu papel, que é uma capa de caderno, né, dura, que eu cortei. E eu marquei aqui, ó, de um lado tem 15 centímetros, do outro lado tem 20 centímetros. Então, eu sempre gosto de usar pra fazer as franjinhas. Então, eu vou usar o lado que tem os 15 centímetros. Ó, eu vou fazer a mesma franja que eu usei pra colocar no poncho, né? Que foi o último vídeo que eu gravei, ó. Vou dar aqui várias voltas. Vou vir aqui embaixo, ó, de onde eu iniciei, tá? Que a pontinha do fio tá aqui. Vou cortar o fio. E aqui embaixo, ó, eu corto os fiozinhos. Então, ó, como aqui tem 15 de altura e ficou a altura da frente e a altura de trás, eu fiquei com fiozinhos, ó, de 30 centímetros. Aí, vocês vão decidir, tá? Se vocês fazem franja com 3 fios ou com 4 fios. Pro poncho, eu usei 3 fios, mas pra esse daqui, eu vou usar 4 fios, tá? Vou dar uma modificada, né? Então, ó, eu pego aqui 4 fios desses que eu cortei, de 30 centímetros cada, né? Porque eu peguei o papel de 15 centímetros, dei uma volta dos dois lados, então ficou com 30 centímetros. Ó, juntei todas as pontinhas, pego aqui, ó, junto essas pontinhas também. Então, juntei todas as pontinhas. Agora, ó, vou pegar a agulha, a própria agulha de crochê. E aqui, ó, do lado direito da peça pra cima, tá? Ó, o bolsinho tá aqui, ó. Então, o lado direito da peça pra cima. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo, bem aqui, ó, no pezinho. Coloco a agulha de baixo pra cima, pra fora, tá? Ó. Então, puxo esses fios todos pra esse lado. Agora, eu solto aqui da agulha, ó. Pego. Vou lá, pego todos os fiozinhos e coloco a franjinha. Olha como é bem facinho de fazer. Coloquei, agora aqui a gente ajusta pra ficar bem certinho. Ó, fica bem certinho. Depois, ó, você só faz aqui e corta as pontinhas que tiverem, né, sobrando. Nesse daqui ficou bem certinho, ó. Olha só, que gracinha. Deixa eu ver se sobrou aqui 4 fios, vou colocar outro aqui. Sobrou. Sobrou 5. Então, vou colocar mais um aqui com vocês. Ó. Juntei aqui os 4 fios. Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar uma distância. Eu posso contar os pontos aqui ou não precisa, tá? Ó, coloquei aqui nenhum. Eu vou lá, pulo aquele outro que tá aqui do lado e já venho aqui no próximo, ó. Pra não ficar tão separado. Venho aqui no próximo, puxo, vou lá, pego os fios, ó, que vai estar bem certinho, né? Eu soltei um pouquinho a mão aqui, mas não tem problema, depois eu arrumo. E aqui, ó, puxo. Então, já fiz mais uma franjinha. Aqui é só arrumar, qualquer coisa você puxa aqui do lado, ó, ele fica certinho, ajusto bem. E depois você junta tudo aqui, ó. Depois, na hora de juntar pra cortar as pontinhas, vou pegar uma tesoura maior. Porque essa tesoura aqui, ela é bem pequenininha. Ela até não tá tão cega, né? Mas ela é muito pequenininha. Vou pegar uma tesoura maior pra cortar as pontinhas no final. Então, eu vou terminar o meu aqui, tá? Vou colocar a franjinha tanto deste lado
quanto deste outro lado, onde eu vou terminar de colocar o bolso, tá? Nas duas pontas, só nas duas pontas, nas laterais maiores não, tá? Eu vou terminar o meu, tá? Vou colocar o bolso, colocar a franjinha dos dois lados e já volto aqui com a peça prontinha pra vocês. E ficou prontinho, olha como fica lindo, bem quentinho. Aqui eu coloquei na manequim, mas como a manequim ela tem um corpo bem alto, tá? Dá a impressão, né, que ficou bem alto. Mas eu coloquei em mim e dá pra pôr a mão no bolso certinho. Ó, coloca aqui no pescoço por trás, aí fica aqui na frente, ó, bolso de um lado, bolso do outro. Ele ficou pesando depois de prontinho 400 gramas. Então, 4 novelos de 100 gramas, dá pra fazer tranquilo esse poncho. Ele ficou medindo, ó, nessa parte mais estreita, 36 centímetros. E no comprimento, ó, eu não medi na franja, tá? Só daqui, ó, de uma pontinha até aqui na outra pontinha. Deu, acho que, se não me engano, quase 1,40 m. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!